Oi, oi, beneficiários e agentes comunitários do Projeto Bahia Produtiva. Eu sou a Vanessa Ionara, acho que todo mundo já me conhece. E eu tô aqui para discutir hoje com vocês o tema Juventude e Empreendedorismo no Campo. Esse tema, assim que a gente começou a fazer o planejamento, do trabalho de até a distância, foi uma demanda levantada pelos nossos agentes comunitários, o interesse em uma videoaula que discutisse essa questão da juventude aí no contexto rural e da permanência e prosperidade, dos jovens no campo. Então a gente está aqui para atender essa solicitação e simbora para mais uma videoaula, Então, para começar, gente, eu queria provocar um pouquinho vocês com uma dinâmica introdutória. Para ela é importante que vocês peguem aí, por gentileza, papel e caneta ou lápis, ou para aqueles que preferem, usar o celular, abram aí o bloquinho de notas, porque a gente vai começar com essa dinâmica. Vou dar uns 10 segundinhos aqui para vocês pegarem o material, quem vai pegar. Todo mundo pronto? Então vamos lá. Eu quero, gente, eu gostaria, que vocês respondessem a essas 3 perguntas. Anotassem aí as respostas e guardassem para que vocês revisem, voltem, olhem de novo, sempre que acharem necessário. Normalmente, nas atividades, a gente entrega fichinhas com as perguntas, espera a galera responder e recolhe e faz a leitura, sem identificação desses sonhos, dessas atuações, das perspectivas. No grupo faz uma análise social, de quais são as expectativas aí do grupo. Mas aqui a gente precisou se adequar. De todo modo, eu achei relevante trazer a dinâmica para que vocês tenham aí essas 3 respostinhas sistematizadas, organizadas, porque isso pode ser muito importante para o futuro de vocês. Então, a gente começa já, com uma abordagem do cenário nacional, que é um pouquinho preocupante. Então, vamos lá. Em todo o mundo, 1 em cada 5 habitantes com idade entre 15 e 24 anos está desempregado. São 88 milhões de pessoas, representando 40% total das pessoas que estão procurando emprego, e são dados da Organização Internacional do Trabalho. Aí a gente afunila, vem pro caso do Brasil. Em 2015, jovens sem emprego representavam 3,5 milhões de pessoas, gente. É muita gente. E aí, em 2019, o cenário era esse aqui, ó. Jovens são os mais afetados pela piora do mercado de trabalho e comprometem o futuro da previdência. Número de desempregados no país cresce entre os mais jovens. A cada 10 desempregados, 5,4 são jovens de até 29 anos. Pesquisa aponta que 7,3 milhões de jovens estão subutilizados no Brasil e o futuro da previdência está em risco. Então, esses aí são alguns prints, de matérias que foram publicadas no ano passado, que eu trouxe de diferentes fontes, para a gente ver como é que está o cenário. E 2020, a realidade é essa aqui. São dados do IBGE, que apontam que a taxa de desemprego de jovens atinge 27,1% no primeiro semestre. E aí é um índice, gente, que está bem acima da média do país, a média geral, que era de 12,2% no ano passado. Então, esse comportamento foi verificado nas 5 regiões do Brasil, com destaque para o Nordeste. A estimativa aqui do Nordeste pula para 34,1% dos desempregados. Então, no Nordeste, 34,1% dos desempregados são jovens e são dados da amostra dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, que foi divulgada no dia 15 de maio pelo IBGE. Então, o desemprego entre jovens cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, quando a taxa era de 23,8%.
Então, assim, gente, isso deixa a gente um pouquinho preocupado, né? E, em contrapartida, eu trago esse outro dado aqui, ó. A pesquisa Juventude Conectada, né? Foi uma pesquisa desenvolvida em 2018, em uma parceria aí da Vivo, Ibope e Rede Conhecimento Social, que ouviu 400 jovens entre 15 e 29 anos, de várias classes sociais, né? De renda aí, A, B e C, de todas as regiões do país, uma pesquisa qualitativa, ou seja, eles ouviram, né, o que é que os jovens tinham a dizer, demonstrando que 60% dos jovens enxergam o empreendedorismo como um propósito de vida e 55% como realização pessoal, não necessariamente geração de lucro. Do total de jovens entrevistados, 56% se consideraram empreendedores. E entre eles, 70% preferem ter um negócio próprio, se desafiando a criar produtos e serviços, contra apenas 30% que preferem ser empregados de uma empresa. 60% dos jovens acreditam ainda que empreender não é só fazer dinheiro, mas inovar e transformar o mundo ao seu redor, tanto com um negócio próprio, tanto dentro de uma empresa. E nesse contexto, o conceito de sucesso para os jovens tem um cruzamento pessoal e financeiro. 60% deles acreditam que sucesso é ter um negócio de impacto que traga benefícios pessoais para si mesmo e para a sociedade. E isso é muito bacana, gente. É uma perspectiva muito legal que vai dialogar com o que a gente vai ver um pouco mais na frente sobre a importância de, quando você for abrir um negócio, existir um propósito, uma missão, em qualquer área que seja. E aí eu sigo trazendo, né, alguns exemplos de iniciativas de apoio governamental aí muito bacanas para que a gente conheça e para que a gente fique atento para estimular, né, a adoção de políticas públicas como essa. O estado de Alagoas, em 2018, lançou o programa Juventude Empreendedora. Se vocês colocarem no Google Programa Juventude Empreendedora, vocês vão conseguir acessar o site e ver direitinho como funciona, que tem o objetivo de qualificar 5 mil jovens e adultos alagoanos com idade entre 18 e 39 anos, que buscam montar o próprio negócio. E aí funciona através de cursos online, né? Que podem ser acessados em laboratórios escolares e telecentros do projeto espalhados pelo estado. E o curso é dividido em 5 módulos de 20 horas, totalizando 100 horas de formação. E no final, ele consta com a elaboração de um plano de negócio e de uma seleção de um concurso que seleciona 5 alunos para ganhar o prêmio, um crédito para abrir a própria empresa, para investir na própria empresa. E aí são 5 premiações com valor entre 500 e 3 mil reais. Eu achei a iniciativa fantástica, fiquei com vontade de compartilhar com vocês. Então tá aí, né? Um exemplo bacana de apoio governamental à juventude. E queria contar para vocês também dessa novidade aqui, que é o Manual do Jovem Empreendedor Rural. Acabou de sair do forno a publicação, é de 2020 agora. É uma iniciativa da Secretaria Nacional de Juventude, né? Está disponível aí no site do governo federal e fornece um passo a passo para a consolidação, para abertura, né? Implementação e para consolidação de negócios no campo, tratando de aspectos que vão desde a aquisição e regularização da terra ao desenvolvimento de um modelo de negócio rentável e sustentável, incentivando as próximas gerações de empreendedores e empreendedoras do campo. Então, o material é bem amplo, trata de temas como segurança jurídica, define, né, o que é um produtor rural familiar, aquela limitação de ter até 4 módulos fiscais de terra, como proceder para regularizar a terra em caso de herança, o que é o CASAFI, discute impostos e licenciamentos, políticas públicas como o PRONAF e o PRONAMP, gestão de recursos da UPF, trata também de bioeconomia e produção orgânica, capacitação técnica e tecnologias aplicadas ao campo,
economia solidária, cooperativismo, economia colaborativa, programas federais de apoio à comercialização, certificação dos produtos, né, os selos lá de qualidade dos produtos da agricultura familiar, como é que você pode fazer uma precificação responsável do seu produto, trabalha finanças, emissão de notas fiscais e apresenta, né, a Lei 5.764 de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo. Então é um material muito bacana que vale a pena conferir. No finalzinho do vídeo, lá nas referências, vocês têm acesso ao link também. Mas assim como o anterior, só você colocar no Google Manual do Jovem Empreendedor Rural, vai aparecer bem fácil para você o arquivo em PDF, que pode ser baixado para ser lido tanto no computador quanto no celular, tranquilamente. Viu? E aí, traz também, né, essa questão do burocrático, de se preocupar com a documentação, estar em dia com as licenças e impostos, tudo isso aí que é importante, que é bacaníssima a gente estar atento. Então, simbora. E no meio rural, Vanessa, qual é a realidade dos nossos jovens, né? Dados do último censo agropecuário demonstram que a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos pequenos municípios brasileiros, aqueles com até 20 mil habitantes. Então, é para a gente ter noção da força, do tamanho, né, da agricultura familiar. O que a gente tem, assim, de característica dessa questão da relação entre juventude e campo, gente, é que entre 1960 e 1980, o êxodo rural brasileiro alcançou um total de 27 milhões de pessoas, sendo que o Nordeste, entre as décadas de 80 e 90, especialmente 90, né, saíram do campo os maiores contingentes populacionais, assim, e nesses fluxos de origem rural predominavam os jovens e mulheres. Isso resultou num processo de envelhecimento e masculinização do campo e na preocupação com a sucessão familiar, né? Os movimentos sociais têm um grito de guerra que diz o seguinte: se o campo não planta, a cidade não janta. E qual é a preocupação central da sucessão familiar? Se os jovens estão tão preocupados em arrumar outras ocupações, outras profissões e sair do campo, quem é que vai produzir a comida que sustenta a mesa, a base alimentar brasileira? Porque a maior parte da alimentação brasileira, a gente viu isso no vídeo de Sam, né? 70% sai da agricultura familiar, porque o Brasil é enorme e produz muito, mas produz para exportação. Então é muito importante que a gente tenha um campo povoado, produtivo, ativo. Essa é a questão, né? Infelizmente, a gente percebe que a relação campo-cidade na contemporaneidade, mesmo com tantos avanços, mesmo com tanta discussão, ela ainda é permeada por vários estereótipos imaginários sociais, um tanto equivocados, né? A gente que está aqui nos interiores sabe muito bem, que conhece as comunidades rurais sabe muito bem disso, que essa dicotomia campo-cidade, onde o campo é visto como atrasado, como o ignorante, como, enfim, enquanto a cidade é o estereótipo, né? É a caricatura do desenvolvimento, da modernidade, da tecnologia, a gente sabe que isso não existe mais. Hoje as comunidades já têm acesso, principalmente os jovens, né? Com acesso à internet e aos celulares, a gente pode visitar, conhecer o mundo inteiro, diversas situações, inclusive usar a internet para pesquisar maneiras de aplicar tecnologias ao campo e garantir uma maior rentabilidade do trabalho agropecuário. Então, mas infelizmente esses imaginários ainda existem. E aí eu trouxe aqui algumas causas, né, identificadas nesse processo de acentuação aí dos êxodos do rural. Por que que os nossos jovens buscam tanto sair do campo? Por que que eles não se preocupam em permanecer e prosperar do trabalho agropecuário, né? Da produção rural?
existe uma resistência dos patriarcas em repassar a gerência das propriedades. Então, quando eles vão passar a propriedade, né, a gestão, já é bem... A pessoa já está adulta, né? Já passou ali da juventude, e isso acaba prejudicando aspectos como a autonomia e voz ativa desses jovens, que buscam, então, oportunidades fora, né, de ascensão financeira fora de casa. Nota-se também que as mulheres tendem a vender sua parte das heranças aos irmãos e optar por seguir outras carreiras. A dificuldade de acesso à educação e especialização é mais um fator, né? Porque existe um aumento na procura por formação em outras áreas que não a pecuária e a agricultura, visando possibilidades que garantam maior fonte de estabilidade e renda, apesar de que hoje a agricultura familiar ela tem apresentado um caráter multifuncional e pluriativo, que é marcado pela diversidade produtiva, né? Produzir uma série de cadeias diferentes ali na UPF, que a agricultura familiar tem assumido nos últimos anos. Percebe-se ainda que quanto mais difíceis as condições financeiras das famílias, maior é o interesse do jovem em se deslocar para investir em formação profissional nos grandes centros urbanos. E tem essa questão valorativa, né, relacionada ao fluxo de informações e meios de comunicação. A gente acessa amplamente essas fontes hoje em dia, que refletem na diminuição da influência familiar. Então, antes a influência das famílias sobre os jovens era muito maior que hoje, e algumas vezes esse fluxo de informações acaba reforçando aqueles imaginários que eu citei agora há pouco, né? Um antagonismo entre o meio rural, que é o atrasado, e o meio urbano, que é o moderno. Então, esses são alguns fatores aí que a gente reconhece e que a gente precisa refletir e sensibilizar, né, conscientizar as pessoas das comunidades rurais de que a gente precisa mudar um pouco esse cenário. Então, qual que é, né, o perfil dos jovens de hoje? Os jovens de hoje são definidos como uma geração vaidosa, consumista, acomodada, individualista, menos preconceituosa, impaciente e independente. E aí, né, tem como fontes aí a internet como fonte de relacionamento, contato constante com outras pessoas via celular, redes sociais. São pessoas conectadas, né? E quais são as expectativas desses jovens para um futuro? Salários e benefícios, crescimento profissional, qualidade de vida, treinamentos, infraestrutura, projetos desafiadores. Eles gostam de escutar ideias e prezam por uma boa imagem. Então, esse é o perfil, assim, mais ou menos. O jovem empreendedor, né? A palavra empreendedor é originada do francês e é usada para descrever uma pessoa que tem, acima de tudo, a necessidade de realizar coisas novas. Em resumo, podemos dizer que o empreendedor identifica uma oportunidade e cria um meio para aproveitar essa oportunidade, assumindo os riscos que qualquer atividade empresarial, principalmente as inovadoras, né, oferecem mais riscos. Então, como é que a gente pode, assim, em uma imagem, pensar o empreendedorismo, né? Ele é constituído basicamente de 4 pilares: criatividade, desafio, conhecimento e oportunidade. E aí a gente vai destrinchar isso melhor ao longo do nosso vídeo. Então, gente, 10 características comuns de um empreendedor de sucesso, viu? Fica ligado aí, você que tá doido para empreender. Busca de oportunidades e informação, persistência, correr riscos calculados, prezar por eficiência e qualidade, comprometimento, estabelecer e atualizar metas, planejamento e monitoramento sistemático, quantitativo e qualitativo. E aí, quantitativo, né, é referente aos números, aos ganhos, aos lucros, ao movimento. E qualitativo são critérios que você vai estabelecer a partir da sua realidade para medir a qualidade do produto ou serviço. Persuasão em redes de contatos, independência, autoconfiança e resiliência. E por que, né, que os empreendedores são importantes para a sociedade?
O empreendedor, ele contribui para a criação de emprego, de ocupação e crescimento e renda. A iniciativa empreendedora estimula o desenvolvimento do potencial pessoal, a capacidade empreendedora atende, né, a interesses da sociedade. Os empreendedores, eles decidem com base em expectativas, criatividade, autonomia, status, oportunidade e dinheiro. E buscam oportunidades e têm iniciativa, persistência, correm riscos calculados, exigem qualidade e eficiência e estabelecem metas. E aí, eu queria trazer aqui para vocês rapidinho os 9 pecados capitais que o empreendedor não pode cometer. A gente começou a falar disso lá quando eu citei o Manual do Jovem Empreendedor Rural, né? Que ele vem trazendo aí várias questões de documentação e burocráticas que são importantes. E aí, falta de atenção na obtenção de licenças de funcionamento e pagamento de tributos, gente. Então, preocupar-se com a parte burocrática é muito importante, é imprescindível. Não dá pra gente se abster disso. Então, é muito importante manter a documentação organizada, estar em dia com as licenças e os impostos, né? Com os registros, enfim, isso é muito importante. Segundo erro, contratação inadequada de funcionários. Isso diz respeito aí à questão da administração pessoal, né, gente? Seleção, contratação, formação, supervisão de funcionários é muito importante. Então, você precisa avaliar direitinho as reais necessidades do empreendimento antes de efetivar uma contratação. Definir preço sem base, o terceiro pecado. Nunca faça base no senso comum. Procure o valor de mercado, veja se é possível competir, né? Se o seu planejamento aí, se a sua ideia de negócio tem condições de competir com o mercado. Faça, né, aí suas pesquisas prévias e analise se você pode entrar com uma proposta de preço melhor, mas nunca defina o seu preço sem uma base responsável, bem calculada de custos. Quarto pecado, falta de fluxo de caixa, gente. Não administra o dinheiro lá da sua empresinha, do seu empreendimento de forma descontraída. A gestão de fluxo de caixa ela é essencial para a saúde do negócio. Anote tudo. Foi um pouco do que a gente viu lá nos primeiros vídeos com o Jesper, que falou sobre a gestão de propriedade, né? É muito importante anotar, ter controle de lucros, de gastos, de tudo, gente. Não esqueçam disso. Quinto pecado. O dinheiro que está no caixa não é lucro. É preciso reinvestir, é preciso guardar para uma emergência, é preciso aplicar. Trace um ordenado mensal para você, como se fosse um salário mesmo, e tenha em vista que o dinheiro que vai entrando é do negócio, é da empresa, ele precisa ser reinvestido. Sexto pecado, não focar em vendas. Atenção, muita atenção, se o seu produto ou serviço está respondendo às necessidades do mercado. Observe se tem uma boa saída. Não adianta você ficar encantado com a sua proposta e não prestar atenção se ela está sendo, de fato, adquirida pelo público. Se o seu público-alvo que você estabeleceu lá no começo do seu planejamento está se sentindo contemplado e está comprando mesmo o seu produto ou contratando o seu serviço. O 7, financiamento, gente. Muito cuidado com dívidas. Só pegue o empréstimo se for para injetar no crescimento do negócio, porque os juros, na maioria das vezes, são muito altos. Então, não é uma boa financiar qualquer coisa que seja, se não for para potencializar aí a sua empresa, beleza? O seu negócio. Falta de planejamento, nosso penúltimo pecado. E aí fala de planeamento estratégico mesmo, né? Por falta disso é que muitos empreendimentos fracassam.
Então, ó, planeje o seu futuro, corrija erros, atualize metas, avalie, monitore o seu negócio periodicamente. E o último, escolher o sócio errado. Então, assim, nunca vá quando você quer abrir um negócio, poxa, sozinho eu não dou conta, eu preciso de um sócio. Não, nunca vá por amizade ou parentesco. Vá por pessoas que tenham uma visão, um objetivo, uma posição parecida com você e observe o papel que cada um vai desempenhar dentro da empresa. Então, um precisa complementar o outro. Essa é que é a base de uma sociedade. Então, nunca, né, vai pela amizade, pela broderagem, enfim. Tome sempre decisões responsáveis quando se trata de dinheiro para garantir o sucesso do seu negócio. Então, assim, gente, a base está nisso aqui, ó. Organização e planejamento do futuro do negócio. Qual é o primeiro passo, né? Eu acho que eu falei disso um pouquinho. Identificar a oportunidade de negócio e levantar informações. A gente abre uma empresa sempre para responder a uma demanda da sociedade, para resolver um problema, para sanar uma lacuna. Então, identifique a oportunidade e levante o máximo de informações que você puder. Desenvolva o modelo de negócio com base nas informações que você coletou. Identifique experiências similares, veja a dinâmica, veja o funcionamento, veja as dificuldades. Avalie os riscos, quantifique o potencial de lucro e crescimento para você definir a sua estratégia competitiva. E detalhe o empreendimento, defina as necessidades de recurso, calcule a viabilidade econômica, complete o seu plano com muito cuidado. Você encontra uma série de vídeos formativos gratuitos sobre como montar um plano de negócio ou uma modelagem de negócio na internet. Eu, inclusive, vou deixar aqui no final, entre as referências, uma websérie muito bacana sobre modelagem de negócios no Instagram, gratuita. Então, se você tem interesse em se aprofundar, corre para lá e vamos seguindo aqui. O que é esse plano de negócio que você está falando, né, mulher? Então, precisa de uma avaliação preliminar. Por que a minha empresa, por que o meu negócio promete ter sucesso? Precisa avaliar a concorrência, pesquisar fornecedores, conhecer uma experiência parecida, levantar direitinho quais são os recursos envolvidos, estudar o mercado consumidor. Gente, a coisa mais importante é o consumidor, a gente vai ver isso na frente. E focar em apresentar uma nova maneira de satisfazer uma necessidade. Eu falei isso, né? Que abrir um negócio é satisfazer, resolver um problema da sociedade. Mas, assim, não é inventar roda. Provavelmente existam já negócios que façam serviços parecidos ou ofereçam produtos parecidos, mas você precisa apresentar uma forma ou mais barata, ou mais eficiente, ou mais rápida, ou de melhor qualidade, né? De resolver esse problema, de satisfazer essa necessidade. Então, aspectos importantíssimos, e essas são dicas que eu tirei dessa websérie que eu falei, do Alessio Mascarenhas, que tá o link no finalzinho do vídeo aqui nas referências para vocês darem uma olhadinha, beleza? A jornada empreendedora, ela começa na mente. Abra-se a novas possibilidades, seja curioso, valorize o diferente, aguce o seu olhar. 2. Capitalizar ideias, ou seja, buscar soluções úteis para os problemas, como a gente acabou de discutir. 3. A cocriação é muito importante. Então, ouça outras pessoas, principalmente potenciais clientes. Busque aprender com experiências. Enfim, dialogue com outras pessoas. Troque, compartilhe conhecimento. Troque conhecimento o máximo que você puder. Busca isso. 4. Lembra que eu falei lá que eu achei fantástico da pesquisa Juventude Conectada? A juventude está certíssima, super sensatos.
Fazer negócio só por dinheiro não faz sentido. É necessário ter um propósito. Então pensa, anota lá os seus motivos, sua missão, seu desejo. Use o que você tem em mãos. Em que eu sou bom? Quem eu conheço? Qual é a minha rede de contatos que pode me favorecer a desenvolver essa atividade aqui? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou boa na cozinha, eu gosto muito de cozinhar. Eu sou toda da natureba de comer saudável, muita fruta, verdura, legume, e faço meu molho de tomate caseiro, e faço meus temperinhos caseiros, e enfim, com várias ervas, tem um monte de erva na cozinha. E eu vou usar esse exemplo para dar uma ideia, assim, bem chuva de ideia mesmo, assim. Uau, acho que eu faria isso. No final de um empreendimento possível para um jovem rural, beleza? A pessoa mais importante do seu negócio, já falei isso aqui também, é o seu cliente. Então seja empático e observe muito atentamente o que é importante para o seu cliente. Primeiro você precisa estabelecer um público-alvo, né? Qual é o público que eu vou atender? Esse grupo social aqui. Esteja muito atento ao que é importante para ele. Analise o mercado, tendências, fornecedores, concorrência e vantagem competitiva. E outra coisa, hoje, nos dias de hoje, comunicação é imprescindível. Então, se faça conhecer, beleza? Divulga mesmo. E aí vamos revisar rapidinho o que a gente viu até aqui. Então, definir um público-alvo é importantíssimo. Pesquisar, planejar, monitorar, medir indicadores, avaliar a dinâmica, o andamento do negócio, atualizar metas também. Parcerias e marketing, né? Quais são as estratégias de marketing hoje? Eu falo enquanto consumidora. O Instagram, as redes sociais influenciam. Às vezes você vê ali, você tá no seu feed rolando lá no celular, você vê o produto, poxa, aqui não tem, poxa, que gostoso, eu queria fazer uma salada de tomatinho cereja, mas eu não tenho em casa, eu vou comprar o tomatinho cereja aqui, vou pedir, né? Vou pedir para separar, vou encomendar, enfim. Influencia sim. Outra questão, né? Veja aí na sua comunidade, na sua cidade, parcerias que podem ajudar. Também vou dar exemplo disso lá no final. Outra questão, gente, visão de futuro. É preciso estar muito, muito atento a essa questão das visões de futuro. Como eu imagino o meu negócio daqui a 5 anos? Como eu acho que ele vai estar daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Onde será que eu vou estar? O que será que eu vou estar fazendo? Qual vai ser o meu tamanho, né? O que é que eu já vou ter alcançado? Então, isso é muito importante. E o diferencial competitivo. Lembra que eu falei que provavelmente existam outras empresas, outras pessoas que ofereçam o mesmo produto ou serviço? Então, o que é o meu diferencial? O que vai fazer as pessoas optarem em comprar comigo ou em me contratar e não fazer isso com fulaninho da rua de baixo? Então, é importante também que vocês estabeleçam aí o que é o seu diferencial. E aí eu queria apresentar para vocês, rapidinho, 2 experiências exitosas na região. São 2 empreendimentos criados e geridos por jovens e que eu acho que são, assim, iniciativas fantásticas. E aí eu queria compartilhar com vocês, certo? Então, assim, né? Se a propaganda é a alma do negócio, estou eu aqui inspirando vocês, trazendo exemplos para vocês e fazendo a propaganda da galera. Mas, enfim, né? A primeira, gente, é o MEI Pronto. Eu coloquei aí, ó, em cima o negocinho aí, o IG do Instagram, para vocês seguirem e conhecerem melhor. O MEI Pronto é uma empresa que surgiu em 2018. Ela é da Rafaela e do Murilo, eles são irmãos e são jovens. E o MEI Pronto, ele funciona numa propriedade, a base do MEI Pronto, né? É uma propriedade rural lá na comunidade de Itaquarendi, no município de Mirangaba. E eles têm como objetivo, né? Eles são uma empresa de alimentos que tem como finalidade otimizar o tempo das pessoas na cozinha
E aí eles trabalham com alimentos descascados, cortados, embalados a vácuo. Então eu coloquei algumas fotos aqui do aipim, que é o forte, mas não é só o aipim. Tem o feijãozinho, né? Alguns tipos de feijão já debulhado, né? Aqui na Bahia a gente fala debulhado ou debulhado, prontinho para jogar na panela. Tem a abóbora cortadinha, embalada a vácuo. São congelados e eles otimizam muito, de fato, o tempo na cozinha. Eles facilitam muito a vida das pessoas. Então, esse é o carro-chefe do Meio Pronto, o tempo. E aí, hoje, o Meio Pronto, eles já entregam em vários supermercados. E essa última foto é de um supermercado, né? É de uma entrega. Vários supermercados e restaurantes de Jacobina e região. Então, assim, eles inovaram, eles cresceram muito em 2 anos. E eu acho que é um exemplo de inspiração que a gente pode estudar, conversar, bater um papo, tirar dúvidas. Eu acho uma experiência muito, muito boa. Que né, como a gente do lote 16 atende 2 territórios de identidade, o Meio Pronto é aqui do Piemonte, da Diamantina, e eu vou apresentar agora um empreendimento lá da Bacia do Jacuípe, que é o nosso segundo território aí. Essa aqui, gente, a Proagri Rural. A Proagri, ela é um bebezinho, ela foi inaugurada agora em 2020, no começo do ano. E ela é gerida por duas mulheres jovens. Então, tem uma agrônoma, né, que é a Normeide, e tem a Selene, que é técnica em agropecuária, formada lá na EFAGE. E elas se uniram aí para abrir essa empresa, que é um projeto, né, de assessoria agropecuária. É uma série de serviços que eles oferecem. No Instagram também vocês vão conseguir mais informações. E a sede fica lá em Capim Grosso, eles têm uma loja física. E aí são muitos produtos e serviços, né? Análise de água e solo, georreferenciamento de propriedades, adubos orgânicos, regulariza também, né? Faz o KCFI, e comercializa mudas de plantas, gente. Então elas produzem, comercializam na lojinha física, além de adubo orgânico, mudas e plantas, como as fotinhas, essa fotinha do meio das suculentas, né? E agora, nesse contexto, as meninas inovaram ainda mais e estão divulgando e produzindo várias lives bacanas, direcionadas para o público rural mesmo, tratando de temas de interesse dos pequenos agricultores. Então, eu acho que é uma experiência muito legal, que também vale a pena conhecer, bater um papo. É um exemplo de empreendimento. É claro que eu trouxe aqui, né, 2 exemplos muito legais assim, e a gente sabe que as possibilidades são múltiplas. Então, tem aquele jovem que pode comercializar o mel que ele tira da propriedade, na comunidade, na cidade. Sim, isso é empreender. Tem aquele que pode comercializar os ovos caipiras em padarias, supermercados, ou no porta a porta mesmo. Isso também é empreender. O beneficiamento de alimentos, né? Eu já citei aqui em alguns vídeos, a gente tem comunidades que produzem biscoito, avoador, sequilho, beiju, doce, compota, polpa de fruta. O beneficiamento de alimentos também é um grande potencial das atividades rurais, porque a gente tem vários produtos, né? Como o umbu, como o caju, como a manga, como a acerola, como o licuri, como, enfim, que são potenciais incríveis e que a gente pode beneficiar e empreender nesse sentido. Então, pessoal, deixa eu ver o que aqui tem na frente. São essas outras possibilidades, né, que eu fui citando. Tem os jovens também que oferecem serviço, as empresas de regularização de propriedades, né, medição, faz o CA, faz o CEFI, lança bonitinho. Estão funcionando também, depois que você aprende a manha lá de manipular o sistema de cadastro. Então, sim, são múltiplas as possibilidades. E eu queria
dar o meu exemplo. Lembra que eu falei para vocês sobre o que eu era boa e qual era o meu exemplo? Então, o que é que a gente tem hoje de problemática, né? Pensando na sociedade atual como um todo. O tempo. As pessoas não têm tempo. Todo mundo vive na correria. Não dá para administrar tanta coisa. Esse é o forte de um dos empreendimentos que a gente apresentou aqui. Então, vamos imaginar do nada há uma possibilidade de empreendimento de uma pessoa, de uma comunidade, de uma família, né? Ou de um jovem com seu sócio lá muito bem escolhido, como a gente viu a importância disso, de uma comunidade rural aqui da região. Aí a gente identifica outro problema, né, da sociedade, que a gente discutiu um pouquinho disso na videoaula aí, que eu lancei há alguns dias atrás, que a gente lançou, né, da COFASP, sobre soberania, segurança e soberania alimentar e nutricional, né? Hoje, uma pesquisa de 2018 da Vegetel aponta que metade dos brasileiros está acima do peso e 20% dos adultos eles estão obesos. Então, o que é que a gente percebe? Tem também outro tipo de insatisfação, né? Aquelas pessoas que estão buscando engordar, que gostariam de engordar, ganhar massa. E aí são dois públicos que você pode atender, dois segmentos que você pode atender dentro de um mesmo empreendimento tranquilamente. Quem quer ganhar peso, quem quer perder peso. Qual seria uma ideia? E é uma questão relacionada à saúde, a prevenir doenças e bem-estar e tudo mais, né? Tem essa discussão forte agora também nesse cenário que a gente está vivendo de fortalecimento do imunológico. Então, assim, são discursos aí que permeiam a nossa realidade que a gente pode trazer para a nossa ideia de empreendimento. Essa é a questão, identificar a oportunidade e potencializar o nosso negócio a partir disso. Então, qual é a ideia? Fornecer, né, comercializar, vender marmitas fit de alimentação saudável e indo um pouco além com uma produção orgânica. E aí você pode bater na tecla de que, olha, ir postando fotos e vídeos da horta, do processo de plantio, de colheita, enfim. A gente sabe de onde vem a comida que você está levando aqui na marmita. A gente garante a qualidade, a naturalidade dos produtos que você está comendo. A gente garante a sua saúde aqui no nosso negócio, né? Então, se você gosta de cozinhar, é uma ideia possível. Então, o ovo sai da propriedade, o leite sai da propriedade, a galinha, o frango sai da propriedade, as frutas também, os temperos, as verduras, os legumes, as frutas. Então, olha só, né? Que potencial bacana. A farinha, quem sabe, se é uma galera que tem casa de farinha próxima e que costuma beneficiar a mandioca, né? Então, uma marmita fitness e orgânica, que garante essa questão da restrição absoluta de uso de químicos e agrotóxicos na produção. E você vai compartilhando as etapas dessa produção, porque o marketing é essencial, como a gente viu, né? E aí tem essa questão das parcerias do marketing. Mas e aí, Vanessa, como é que eu faço para as pessoas saberem? Você pode, além do Instagram, de convidar influenciadoras ou influenciadores digitais da sua cidade, né? Você manda lá de presente o recebido e eles divulgam o seu trabalho. Você pode buscar, por exemplo, parceria com uma academia. Olha, gente, tem essa oportunidade aqui, esse negócio funcionando que atende exatamente ao que a gente busca, que é cuidar do nosso corpo e melhorar a nossa saúde. Dê uma olhada. Você pode traçar essa parceria com uma academia, por exemplo. Se a comunidade não tem academia, provavelmente na cidade tenha, né? Você vai fazendo esses links e você conseguiu aí montar o seu negócio. Você vai estudar muito, pesquisar muito sobre média de preço, sobre potencial nutricional de cada alimento, o que é válido colocar na sua marmita ou não. Você vai criar um cardápio da semana, né? E aí, como a gente falou, né, das parcerias do marketing, tem a última questão aí,
que é o diferencial competitivo. Tudo bem, Vanessa, eu posso até fazer. Eu vou beneficiar alimento, né? Eu vou servir refeições. Mas existem vários restaurantes na minha cidade que servem refeições. Ok, mas você vai fazer uma coisa fitness e orgânica. Você vai garantir, você vai mostrar para as pessoas o tempo todo a qualidade ali, a saúde do seu produto. Mesmo assim, eu preciso de um diferencial mais competitivo, mais significativo. Você pode lançar, por exemplo, um cardápio específico para pessoas vegetarianas e inserir uma série de questões, inclusive um omelete com folhas, com punks, né? Que é uma alternativa extremamente nutritiva, gostosa e saudável. A gente aprendeu a fazer. Então, quem participou do encontro de soberania alimentar e nutricional presencial nas comunidades, né? A galera de Inácio João, a galera de Maracujá aprendeu a fazer o omelete, entre outros pratos. E aí você faz um cardápio bacana, utiliza as punks, o custo é baixo, a qualidade do produto é muito palatável, é muito gostoso, a qualidade do seu produto seria excelente e você ainda atende a um público que tem pouca visibilidade na nossa região, por enquanto, né, por hora, que é o público vegetariano. Então, olha a possibilidade de diferencial competitivo aí. Então, gente, essa foi uma ideia, né? Eu fico viajando, tendo vários saques assim e trazendo para vocês. Mas é uma coisa que, claro, vai depender de muito planejamento, pesquisa e amadurecimento. Foi só uma ideia aleatória, um exemplo genérico. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer aqui algumas dicas, né? Algumas diretrizes importantes que vão ajudar vocês a estruturar a ideia de vocês. Por último, né? A gente vem trabalhando sempre com associações e movimentos sociais. A gente sabe que esse aqui é um tópico importante, que é a responsabilidade social. Então, diz respeito à maneira como as empresas realizam seus negócios. Então, vão algumas dicas aqui de responsabilidade social que também não dá para esquecer disso, né? Adote valores e trabalhe com transparência. Valorize seus colaboradores. Faça sempre mais pelo meio ambiente. Envolva os fornecedores e os parceiros no seu negócio. Proteja os clientes e consumidores de qualquer tipo de risco. Promova a sua comunidade e comprometa-se com o bem comum. Então, são essas aí as questões que permeiam, né, a responsabilidade social de suma importância. E, por fim, para fechar, eu queria indicar para vocês um curso. É um curso online, gratuito, de 16 horas. Você se inscreve aí, você tem 30 dias para concluir, né? Estuda o material, responde algumas atividades online mesmo. E no final você ganha seu certificado, que é o curso Aprender a Empreender do Sebrae, que eu acho que pode também ajudar vocês, formar vocês, preparar vocês para estruturarem um negócio que vocês escolherem tocar, que as possibilidades, como a gente viu, são diversas. Então, nas referências aqui também tem o link, e jogando o curso Aprender a Empreender Sebrae no Google, vocês também vão conseguir acessar tranquilamente. Então, essas são as minhas referências. A minha dica é que vocês vejam e revejam o vídeo quantas vezes quiserem, anotem, pausem aqui, peguem os links, tudo bonitinho. E é isso, eu espero ter ajudado. Muito obrigada pela atenção mais uma vez e até breve. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.